Marcelo Duarte, Oi, Pedro, tudo bem? bem e você? Tudo bom. Estou acertando aqui a câmera. Vamos acertar. Pronto. Enquanto isso, as pessoas vão chegando. Tinha que ter um panda aí atrás de você, né? É, coloquei aqui de mascote na estante. Acho que Sua agora primeira foi. live no Instagram? No Instagram, é. Geralmente eu tenho feito aquelas do Zoom, né? Fiz uma do Zoom, qual mais? Facebook também já. Instagram é a primeira. Ah, legal. Esse é um conjunto de lives que eu tenho feito com os amigos jornalistas para falar um pouco da carreira, falar um pouco da profissão. E você, além de jornalista, a gente vai entrar na outra seara aí, né? Vamos lá, estou preparado. Empresário dos livros. Vamos lá, Marcelo. Eu só Bora? queria fazer uma introdução para as pessoas que vão nos acompanhar aqui. Depois nós vamos disponibilizar o vídeo no YouTube. Marcelo Duarte, paulistano, começou a trabalhar como jornalista, estagiando na revista Placar da editora Abril, em 1984. Na redação, passou pelas funções de repórter, repórter especial, editor, editor especial e redator-chefe. Em 89, foi ser redator-chefe da Playboy, cargo que ocupou até 90. No ano seguinte, atuou como editor da revista Veja São Paulo, voltou para a Placar em 95 como diretor de redação, ficando até abril de 1988. Na editora, ainda foi criador da revista Ação Games e colaborador de diversas revistas, como Próxima Viagem, Sex e Sete. Foi a sua parte como jornalista, trabalhando em revista. E aí, a Uhum. partir de 99, a gente entra depois. Conta pra gente um pouco como é que foi essa sua chegada ao jornalismo, essa sua vivência nas revistas Placar, Playboy e nas demais. Bom, Pedro, eu nunca tive dúvida que eu queria trabalhar nesse mercado é, editorial, né, de escrita, de ser jornalista. Desde criança, eu fazia jornaizinhos de escola, fazia, eu produzia as entrevistas, fazia as entrevistas, ia atrás de patrocinadores, né? Conseguia aqui no comércio da região de Pinheiros, onde eu morava, patrocinadores para pagarem o Xerox para mim. Então, desde muito cedo, eu queria trabalhar nessa área de jornalismo. A minha inspiração era uma prima do meu pai, a Maria Cristina Duarte, que na época era diretora da revista Cláudia, né, uma das mais importantes revistas do país. E a Maria Cristina era uma pessoa adorável e ela viajava para o mundo inteiro, né? Era uma coisa impressionante como ela conhecia os lugares, escrevia. Então ela fazia tudo o que eu gostava de fazer, que era sonhar em viajar e viver da escrita. Então eu falei assim, eu quero ser jornalista, né? E fazia os meus jornais na escola. E eu era muito, naquela época era mais fácil assim de ser metido, né? Eu ia para, queria fazer uma entrevista com um jogador de futebol, eu ia para frente lá do clube, conseguia conversar com o jogador, e aí eles me davam entrevista, eu colocava aquilo no jornal. E um belo dia, eu ali com os meus 15, 16 anos, eu resolvi entrevistar o Juca Kfouri, que era o diretor de redação da revista que praticamente me alfabetizou, que era a revista Placar. E aí eu falei assim, Alfabetizou tudo. eu vou querer trabalhar nessa revista, vou querer trabalhar em Placar, que era o sonho da minha vida. E aí, já perto de entrar na faculdade, eu comecei a mandar muitos textos para a revista Placar de coisas que eu escrevia, né, para mostrar o meu trabalho. E aí, o Carlos Maranhão, que é também uma grande referência, um jornalista hoje muito amigo, foi um grande professor para mim, gostou dos meus textos e me chamou para ficar alguns dias lá, algumas semanas na revista Placar, né, trabalhando ali no período de férias, cobrindo férias.
e eu fui para trabalhar um mês, acabei ficando, no total, na Placar, 8 anos, em duas fases, né? Como você contou, de 84 a 88, depois eu volto de 95 a 98. E eu passei por todas as funções na revista Placar. Comecei como assistente de redação, que era datilografando o tabelão, datilografando as folhas de telex que chegavam na redação. Aliás, já peço desculpa para os mais jovens que estão assistindo a live, que eu vou usar uns termos antigos, como telex, talvez em algum momento eu fale fita VHS, né, coisas, mimeógrafo, mas era como eu fazia as coisas antigamente. Então, e você chegou a redator-chefe da revista Placar. O sonho era trabalhar... Eu fui diretor de redação, eu substituí o Juca Kfouri, eu estou contando essa trajetória, mas quando nós criamos, aí que eu volto para Placar, no ano de 95, né, logo depois que o Brasil foi tetracampeão nos Estados Unidos, a Editora Abril resolve, né, ela enxerga mais uma vez que a revista Placar poderia voltar a ser uma revista importante. Né, o Brasil aí com um título, o futebol vai reaquecer, e aí cria-se um projeto que era o Placar Futebol, Sexo e Rock and Roll, que era um projeto muito revolucionário, até muito à frente do seu tempo, que a Editora Abril, naquela época, estava fazendo uma revista com um sucesso absurdo, que era Capricho. A revista Capricho, ela foi toda remodelada, ela ganhou aquele ar de a revista da gatinha, né? E ela começou a vender muito, virou uma referência nesse mercado. E a Editora Abril achou que a Placar poderia fazer o papel da Capricho para os meninos. Então, a Placar Futebol, Sexo e Rock and Roll, ela precisava dar uma rejuvenescida para pegar o garoto, né? Essa era a ideia da revista. E foi uma revista que eu amei fazer, espetacular, que era muito a minha cara. E aí eu fico de 95 a 98. E aí também foi depois a minha saída da Editora Abril. Mas eu virei, quando o Juca sai em 95, eu viro diretor de redação. Então eu posso dizer que eu passei por todas as funções da revista Placar. Eu começo como assistente de redação, depois repórter especial, editor especial e redator-chefe. Aí eu saio para trabalhar na Playboy e na Veja e volto convidado para ser diretor de redação, porque o Juca passa a ter uma função uma função maior dentro da Editora Abril. A revista, logo depois da Copa, naquela época já começava o pessoal a querer ter um pouco mais de controle sobre as carreiras dos jogadores. Você mesmo mencionou aí que você ia para a porta dos clubes, entrevistava todo mundo. E quando a revista volta nessa nova fase, eu me lembro da revista que já tinha aquela capa grande, não é isso? Ela era toda maior do que normalmente se via. Vocês passaram a ter problemas para começar a fazer as reportagens, para fazer as capas, jogadores recusavam, ou jogadores ou seus assessores pediam mais satisfações para vocês antes de uma publicação? Nessa época ainda, Pedro, nós ainda tínhamos uma certa liberdade. Esse fenômeno das entrevistas coletivas que a gente vê hoje, ela começa quando começa a pipocar, quando a internet começa a ganhar força, né, os canais de internet, e as emissoras de TV a cabo também começam a ter uma programação muito maior. Então, na Futebol, Sexo e Rock and Roll, ainda nós tivemos um pouco de liberdade. Liberdade a ponto de caracterizar os jogadores de maneiras totalmente inusitadas, né? Nós fizemos na primeira capa, que foi, eu acho que a capa mais famosa da história da Placar, é do Edmundo segurando o ursinho, com o título Animal Precisa de Carinho. Então nós tínhamos ainda esse acesso aos jogadores. Nós vestimos o Renato Gaúcho de Coração Valente, que era o filme que estava estreando na época. Nós fizemos várias capas diferentes. O Juninho Paulista, quando vai jogar na Inglaterra,
a gente fez uma brincadeira do movimento punk, ele vestido de punk. Então ainda nós tínhamos uma liberdade para conversar com os jogadores separadamente, não tinha ainda tanto a figura do assessor de imprensa que barrava essas ideias e que era tudo muito pasteurizado, como é hoje, né? Então, com exceções, né, que os canais conseguem depois de alguma negociação, a gente ainda tinha esse acesso muito de chegar no jogador, propor, ele aceitar ou não, cara a cara, né? Não tinha uma figura no meio. Mas, de qualquer forma, vocês submetiam os jogadores antes de publicar a capa? Não, nunca. Não. Não, a gente contava qual era a ideia e fazia, né? E algumas capas, a gente também achava que tinha uma ideia brilhante e às vezes o tiro saía pela culatra. E a mais engraçada de todas, nessa fase da Placar Futebol, Sexo e Rock and Roll, foi com o Túlio. Né? O Túlio era ídolo do Botafogo e a gente quis brincar com essa história do Botafogo, né? O fogo. Então nós fizemos no estúdio uma foto dele, normal, ele com a camisa do Botafogo, segurando uma bola, né? Assim, na frente dele. E aí nós fizemos um efeito de computador, como se essa bola estivesse pegando fogo, né? Essa era a nossa ideia. E aí, como estava pegando fogo, ela refletiria aquele vermelho do fogo para cima do Túlio. Só que ao refletir isso, e nós não percebemos, a camisa do Túlio virou a camisa do Flamengo, né? Preta e vermelha. E foi um desastre total. Inclusive, um diretor da 7up, né, ligou para a gente para dizer que não estava entendendo o que a gente tinha feito. Né? E a gente só pediu desculpa para todo mundo, porque de fato, às vezes você tenta ser muito ousado e se dá mal. Né? 7up que patrocinava a camisa do Botafogo. Exatamente. Bom, você fez a revista para Marmanjos na Placar e continuou com a revista para Marmanjos com a Playboy. Como é que foi essa experiência? A Playboy, embora tenha mexe com o fetiche das pessoas, das mulheres, dos ensaios, foi uma das revistas que fez o melhor jornalismo no Brasil. Né? As entrevistas de Playboy eram antológicas. Eu sou do tempo em que a Playboy tinha o livro do mês, que era um resumo de um livro de sucesso que ia sair. As reportagens especiais sempre muito premiadas. Então, isso, para mim, foi um grande desafio. Eu cheguei a fazer 2 entrevistas para Playboy, que era assim, você fazer entrevista que você era um jornalista muito especial de verdade. Fiz perfis muito legais na história. Que todo mundo só queria te perguntar isso, né? Nossa, mas as mulheres ficam desfilando nuas na redação? Como é que é? Falei, não, elas vão na redação, né, mas vestidas. E isso tinha um departamento dos ensaios que era comandado pela Dulce Pickersgill, que depois virou diretora de redação, que era uma coisa muito, muito séria ali, que não era, ela não abria e ficava, gente, olha aqui, não é nada disso. Eu era redator-chefe e eu via muitas vezes os ensaios já prontos, né, montados, que para um de nós da redação, para que um de nós entrevistássemos a Coelhinha, ou a Playmate, ou a Estrela, para fazer as legendas das fotos. Muitas vezes essas estrelas pediam textos de alguém conhecido, de um escritor, de um outro ator, e esses textos chegavam prontos. Então, eu te diria que eu conheci muito poucas mulheres que posaram para Playboy em 2 anos de redação. E qual foi a capa que mais vendeu durante a tua gestão lá como diretor? Puxa vida, Pedro, eu não sei te dizer. Não saberia te dizer. A capa que mais vendeu. Eu não fiquei numa época ali das grandes estrelas. A Playboy ainda tinha uma certa dificuldade para convencer. Que depois acho que entrou numa história de que a Playboy oferecia um percentual para as mulheres, o cachê aumentou, e aí começou um desfile de mulheres mais famosas.
ali nos meus 2 anos, eu nem lembro, eu nem saberia te dizer qual foi a mulher mais famosa que posou ali. Como eu te Tá? falei, a gente não, como não tinha muita ligação com essa área, não eram coisas marcantes. Então, não, eu precisaria olhar as capas, de cabeça eu não lembro. Porque eu fiz uma entrevista uma vez com o Juca Kfouri, para o site webamigos.net lá atrás, e perguntei para ele qual era a celebridade ou a mulher que ele quis trazer para Playboy e que ele não tinha conseguido. E ele disse que a maior frustração dele tinha sido não trazer Patrícia Pilar, por exemplo, para posar durante quando ele foi Uhum. diretor-chefe. Você teve também uma frustração do tipo, uma estrela que você tenha tentado e não Então, mas conseguiu? aí, Pedro, o Juca falou como diretor de redação, que é quem tinha essa missão. Eu nunca fiz aqueles almoços de sedução com as estrelas, em que você primeiro manda a Playboy fazia assim, né? Ela tinha um alvo, aí às vezes a mulher ela dava a entender por alguém, dizendo assim, saiu uma nota no jornal, era muito engraçado. Eu fui procurada pela Playboy, e aí a gente ria lá, porque alguém falava assim, nossa, a gente nunca ligou para ela. Mas de repente não é má ideia. Então a Playboy tinha todo um protocolo de sedução. Então mandava flores, um buquê maravilhoso, caríssimo de flores, dizendo: "Oh, vimos que você tem interesse, bababá." Aí o diretor de redação marcava um almoço, se não era o diretor de redação, a gente tinha lá o Jackson Bezerra, que era um jornalista que é, morava no Rio de Janeiro, nosso correspondente no Rio, e aí ele também se reunia, então aí marcava um almoço, pedia champanhe, o vinho caro, né? Não, vamos conversar. Aí a mulher fazia parte da negociação, falava que não posaria nem por 1 milhão de. Nem lembro que dinheiro era, se já era real, acho que não era reais, não, antes do real. E aí começava. Então, como redator-chefe, eu nunca participei de uma negociação, eu nunca soube o cachê de uma estrela, né? E acho até bom, porque de repente nós da redação íamos achar que a gente merecia aumento de salário também. Então a gente não tinha essa informação. Então, como não fazia parte da minha função, eu não saberia te dizer assim, puxa vida, eu gostaria na minha gestão de ter feito isso. Eu lembro assim que nas reuniões, o Mário de Andrade, que também foi o Mário Escobar de Andrade, o grande diretor de redação da Playboy, ele pedia sugestões de nome, falava assim, se você souber lembrar de alguém, tal, você fala. Mas eram sempre os nomes óbvios das estrelas da novela. Não é que a gente ia descobrir uma mulher que ninguém falava, porque isso estava cheio lá, né? A gente recebia cartas de mulheres que queriam posar para Playboy, tinha um sonho, mas elas entravam naquela sessão gatas, panteras e coelhinhas, era por ali. Não, era isso que acontecia. Marcelo, aí chega um momento da tua carreira, você já passando por todas as posições na Placar, estando na Playboy, escrevendo textos, fazendo entrevistas, estando no mais alta conta com o pessoal da Abril, você resolve largar um pouco isso e partir para escrever um livro e mais tarde partir para criar uma editora. Como é que se deu esse processo em você? Foi por curiosidade que você foi fazer? Era uma meta de carreira? Como é que era isso? Bom, eu acho que dificilmente você vai encontrar um jornalista que um dia não diga que tem o sonho, né? Eu tinha o sonho de escrever um livro e eu, né, eu pensava a mesma coisa. Como o meu trabalho é com escrita, com texto, eu queria muito escrever alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí no meio da minha carreira, né, já estava na Editora Abril, bem na época que eu estava voltando para Placar, eu tive a ideia de ressuscitar o gênero almanac. Era um gênero que fez muito sucesso
nos anos 60, 70, 80 e deram uma sumida. E aí comecei a alimentar a ideia de fazer o Guia dos Curiosos. E para mim seria um livro só e pronto, né? Era para matar a vontade. Então era, vamos lembrar as pessoas também que já houve um tempo em que não existia internet, as pessoas se informavam pelas enciclopédias, pelos livros, pelos pelo almanaque Abril, aquelas coisas. E eu achei que existia uma oportunidade aí de fazer uma coisa mais divertida, com informações que a gente poderia usar em redações, poderia usar em trabalhos de escola, os publicitários poderiam usar, né? Esse era o conceito do Guia dos Curiosos. E aí eu fiz a pesquisa durante um ano, nas horas vagas do meu trabalho na Abril, e, e ele nasceu e ele fez um sucesso que, vou te confessar que eu nunca esperei, né? Ele foi um dos livros mais vendidos de 1995, quando ele saiu. Ele ficou 40 semanas na lista dos mais vendidos, ele ficou 16 semanas em primeiro lugar, o livro mais vendido durante 4 meses no Brasil. E ele foi me abrindo oportunidades que eu não imaginava, inclusive publicar ficção pela editora Ática, da coleção Vagalume, né? Eu tinha um livrinho que eu tinha feito, um romance infanto-juvenil, muito inspirado nas aventuras do Marcos Rey, meu grande ídolo nessa área. E aí eu consegui mostrar para a editora Ática, eles publicaram, isso me abriu um outro caminho. A coleção Guia dos Curiosos, que eu também não esperava, começou a crescer. E no final das contas, o livro é de 95, em 99 eu estava abrindo minha própria editora. É muito louco, porque tudo foi acontecendo muito depressa. Eu nunca imaginei, aí saí da editora Abril depois de 14 anos, quase 15. E hoje a minha editora Panda Books está quase para completar 21 anos. São 600 títulos publicados. Desculpa te interromper. Num país que todo mundo sabe que não se lê muito, que não se consome muito livro, você teve medo quando você entrou nessa empreitada? Ou não? Eu tinha muito medo de empreender, porque eu trabalhei durante toda a minha carreira com uma estrutura por trás de mim, né? Eu disse para algumas pessoas que em 15 anos de Abril nem apontar os meus lápis eu apontava. Sempre chegava lá, tinha uma secretária que tinha apontado os lápis. A gente, todo dia 15, todo dia 30, estava lá a metade do salário. Era tudo. E eu peguei um momento que a Editora Abril era a Editora Abril, né? Uma editora muito rica, com muito recurso. Então era uma coisa espetacular, né? A estrutura. Aí você vai empreender, no começo é você e você, né? A sua família te ajuda, alguns amigos te ajudam. E eu dei muita sorte aí logo de cara de pegar uma amiga de sócia que, que mexia mais com esse lado financeiro, comercial, que eu até aprendi a fazer, mas não é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de criar, eu gosto de escrever, eu gosto de pensar nos projetos. Então a gente se afinou. E aí a editora, é lógico, os primeiros anos são terríveis. Em alguns momentos você fala, puxa, o que eu estou fazendo? Que loucura que é. Era mais fácil eu arrumar outro emprego, né? Eu tinha 35 anos, o mercado todo aí pela frente que eu podia encarar, mas hoje, depois de 21 anos, eu tive medo, eu me arrependi algumas vezes, mas posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz para a minha vida. Por causa das pessoas que eu conheci, do tanto que eu aprendi, da contribuição que eu acho que eu estou dando para o mundo, né, fazendo os livros que a gente faz. Hoje nós somos uma editora que tem um nome bastante bom no mercado, né, respeitados por professores, por educadores, né, então, assim, valeu a pena ser cabeça dura, porque quando eu bati a cabeça na parede de arrependimento, como quem quebrou foi a parede, não a minha cabeça, eu continuei. A gente tem uma querida amiga nos acompanhando aqui, a Elis Marina. Oi, Elis. Tá A Elis foi a primeira pessoa que eu entrevistei quando eu estava na Placar, hein, Elis? Lembra?
no Parque do Então, Ibirapuera, a ela Elis está dizendo aqui que fazendo você, ginástica. ela tá dizendo aqui que você teve grandes empreitadas profissionais. Qual você considera que foi o seu grande desafio? Criar a editora foi o maior de todos, sem dúvida nenhuma, porque eu não era do mercado, né? Eu peguei, eu estava arriscando o meu fundo de garantia, né? Era o único dinheiro que eu tinha, era o único dinheiro que eu podia investir. Se eu me desse mal, eu ia ficar sem dinheiro nenhum. Então, é, foi uma coisa complicada. Se eu errasse os primeiros títulos, a editora não iria adiante, porque acabou o dinheiro, a coisa deu errada e acabou. Mas eu dei muita sorte, porque os primeiros títulos eles pegaram, né? O primeiro título da editora foi Os Endereços Curiosos de São Paulo, que era um projeto meu. Depois nós lançamos um livro do Lemir Martins, que é um grande jornalista, uma referência do automobilismo. Aí a coisa foi pegando. Eu procurei muitos jornalistas que tinham trabalhado comigo na Editora Abril, perguntando quem tinha projeto de livro para me entregar. E aí a coisa foi indo, né? Aí a gente teve alguns títulos que deram errado, mas aí já a coisa já estava andando. Aí a gente foi aprendendo como se fazia, o mercado foi pegando os nossos livros, e aí foi dando certo, mas que medo, que medo. Eu me lembro que a gente se viu pela primeira vez, se conheceu, foi no lançamento do livro do Cacá Fernando, Manual dos Locutores Esportivos. Foi ali na Aham. FENAC, em Pinheiros. Eu lembro que você simulou uma mesa redonda com ele e o Mauro Betting. Você se lembra disso? Sim, Então, sim. até mesmo para fazer o lançamento, vocês têm que cortar um dobrado para chamar a atenção, para fazer com que o negócio pegue, né? Que o Ah, negócio funcione. não, então, isso você já está falando de uma época que a editora já não estava mais engatinhando, estava começando a dar os primeiros, assim, os primeiros passos mais firmes. Mas olha o grau de loucura. No terceiro livro, o quarto que nós lançamos, né, e a gente era muito jovem, era um livro infantil que eu fiz, que era a história do hino nacional brasileiro. E eu queria fazer um livro explicando o significado da letra, e mais importante do que tudo, eu tinha acabado de voltar da Copa da França, e o meu filho mais velho, que tinha ali 7 anos, ele falou: pai, por que não tem os hinos dos países cantados por criança? Né? Ele me falou isso. Eu falei: é verdade, a gente está acostumado a ouvir aquele discão, até eu tenho um aqui em casa, da banda dos fuzileiros navais da Guanabara, ou do Corpo de Bombeiro, nem lembro do que é. Então era uma coisa muito, né, era dos anos 70 e não se mudava. E aí eu fui com isso na cabeça, eu falei assim: eu vou fazer um livro e vai acompanhar um CD com crianças cantando os hinos brasileiros. E aí, imagina, né, Pedro? Eu estou falando, eu estou me empreendendo. Eu fui procurar a dona Lila Covas, ali no Parque da Água Branca, onde tem o Fundo de Solidariedade do Governo do Estado. Pedi uma reunião com a dona Lila, que me atendeu, isso que foi a parte boa, e expliquei para ela o meu projeto. E falei que eu gostaria que os hinos fossem cantados pelo Projeto Guri. Na hora ela nem sabia o que era o Projeto Guri. Né? Eu expliquei para ela o que era um grupo de crianças carentes, né, que o governo dava aulas de música para as crianças. Era um projeto muito pequenininho, que ninguém falava nele. A dona Lila aceitou, né, ela topou. Eu consegui o empréstimo do Teatro São Pedro para a gente gravar a orquestra do Projeto Guri e o coral cantando. Convidei, né, como vou te dizer, a gente precisava ter um diretor musical ali. E aí nós fizemos, acho que, bom, eu tive que providenciar lanche para todas as crianças, foi comprar. Nós tivemos que alugar o equipamento. Imagina, uma editora que tinha 4, 5 meses, a loucura que foi fazer.
né? Uma coisa desse tamanho. Então, nós conseguimos fazer, e para o lançamento, né, que é onde eu queria chegar, sabe aquela praça dos Omaguás que tem na frente da FENAC Pinheiros? Sim. Nós conseguimos levar a orquestra do Projeto Guri para lá, e eles convidaram Arthur Moreira Lima para tocar com eles no dia do lançamento do livro. Imagina então uma editora que tinha acabado de nascer, né, conseguir fazer um evento que o Jornal Nacional acabou indo cobrir, né? É uma coisa maluca. E mais do que isso, né, o nosso diretor musical que estava falando, o Hélio Ziskind, que eu convidei para fazer, ele ficou tão encantado em conhecer o Projeto Guri, que depois ele apresentou o Projeto Guri, né, como... Tinha um prêmio que o Estadão dava para essas descobertas musicais, e o Projeto Guri ganhou. A partir disso, o Projeto Guri, né, a Dona Lila amou, a Dona Lila e o governador Mário Covas foram no lançamento, né, com a música do Arthur Moreira Lima. Foi um negócio maravilhoso que nós fizemos. Então, com esses gestos de ousadia, a editora foi ganhando um nome, foi ganhando uma importância. Que legal. E aí você escreve livros, publica livros, vai parar na TV, vai parar na rádio. Como é que é isso? Como é que se deu isso em você? Então, foi justamente graças ao Guia dos Curiosos, porque o meu trabalho começou a ser muito divulgado. Eu posso te dizer que eu devo ter dado entrevista em todos os programas existentes na época na televisão, todos. Assim, o primeiro que eu fui foi do Mauri Júnior, depois do Jô Soares. Quando eu fui no programa do Jô, um dia depois do lançamento do livro, no final de semana seguinte, a primeira edição do livro já estava esgotada. Foi um negócio maravilhoso. E aí começaram a pintar os convites, né? No caso do rádio, o Marcelo Parada, diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes, ele me convidou um dia para ir até a rádio para gravar pílulas, que ele queria pílulas de curiosidades para colocar ao longo da programação. Eu fui gravar, achei que não ficou bom, né? Eu achei que ia ficar uma coisa perdida. Falei para ele, aí ele me convidou para almoçar e falou assim... Eu falei assim, olha, eu pensei num programa de entrevistas com gente curiosa, eu fiz aqui um esboço de um programa. Ele pegou, a gente estava almoçando, ele olhou, falou assim, você pode começar sábado? Eu nunca tinha feito rádio na minha vida, eu falei, posso, né? Aí foi uma loucura, porque outro dia eu ouvi o primeiro programa, Pedro, foi um negócio lastimável. Ele falou Sério? assim, gente, como é que teve o programa número 2? Eu até agora não acredito. Assim, a pauta era boa, mas eu estava travadíssimo. Isso foi ano 2000, né? 2001. 2001. Foi uma loucura, porque eu estava travado. E eu lembro, eu estava com uma camisa azul clara, mas eu saí com aquela pizza de suor, porque eu suei naquele programa. Ele tinha 1 hora de duração. E eu falei assim, eu tenho certeza que eu não volto a semana que vem. Mas aí voltei, estou lá quase há 20 anos fazendo. E ainda bem que você voltou, porque você me deu a oportunidade em 2009, em agosto de 2009, sentar-me lá com você e a Silvana para falar do Elvis. Lembra Foi legal, disso? né? Eu Lembro, acho que você claro. de lá para cá, você nunca mais comeu um sanduíche de pasta de amendoim com banana. É verdade, só você fez isso por mim. Mas olha, que já me serviram de coisa naquele programa, viu? Até farofa de formiga eu já comi. Não É sei mesmo? não sei quem inventei esse negócio, viu? De ficar provando coisa diferente lá. E você, com E saudade... só para terminar a tua pergunta, depois na TV foi uma coisa muito engraçada, porque eu comecei a fazer em 2002 uma revista, que era a Revista dos Curiosos, que durou 1 ano e meio, mais ou menos. E aí um dia o José Trajano me convidou, que eu tinha feito um especial sobre Copa do Mundo na Revista dos Curiosos, ele me convidou para participar de um programa que ele fazia, que era a Redação ESPN, uma coisa assim, que era dentro da redação. Aí eu fui lá e fiquei contando curiosidades da revista para ele.
né? Coisas que eu tinha feito ali. E ele se divertiu muito. Terminou o programa, ele me chamou e falou: olha, nós não temos direito de transmissão da Copa do Mundo. Nós vamos fazer alguns programas especiais, né, para dizer que a gente está em cima da Copa. E eu gostei dessa tua história de curiosidades. Eu queria fazer que era tipo uma mesa redonda de uns malucos que falam sobre futebol e tal. Topa? Eu falei, topo. Né? Aí eu fiz um contrato de 1 mês com a ESPN, que eram 5 programas, e ia ao ar sempre depois dos jogos. Eu acho que não tinha dia fixo, eu não lembro agora. Mas aí eu fui. E aí quando eu soube do time que ia fazer, né? Falei, gente, eu sou o que menos sabe de futebol ali. Aí eu resolvi criar um personagem para mim, né? Eu avisei que eu ia fazer. Eu ia ser o cara que ia levar os livros que ele tinha em casa, de Copa. E aí eu falo assim, bom, se der um branco, eu abro e vejo os livros. Então eu peguei alguns livros estratégicos, né, para compor a mesa. Levei aqueles bonequinhos da Coca-Cola, né, os mini craques. Os mini craques, coloquei na mesa. Gente, aí todo mundo lá, né, com um papelzinho na frente e eu com aquele monte de coisa. E acabou virando uma coisa legal, porque eu era aquele que cobria as imagens. Alguém estava falando do Garrincha, eu falava, tem a foto dele aqui no livro. Eu abria. E acabou virando, eu meio que criei esse personagem para mim. Aí o nosso programa, o Loucos por Copas, foi o que teve a melhor nota de todos os programas que a TV criou. Aí o Trajano me chamou de novo e falou assim, o programa vai continuar no ar, vai mudar para Loucos por Futebol e eu quero que você continue. E eu era um dos comentaristas ali, né? Quem apresentava o programa era a Adriana Saldanha. Quando a Adriana sai do programa, ela diz para o Trajano que eu que devia apresentar, né? E para continuar com essa pegada de fazer sempre uma coisa bem humorada, mais divertida. E aí nós ficamos, né, de 2002 a 2014 no ar, 12 anos no ar. Foi uma bela experiência. E ali você reviveu convivência com pessoas que trabalharam com você na Placar, né? Sim, o Celso, o PVC. Foram os que eu fiquei mais. Que eu convivi. Embora tanto o Celso como o PVC eu tenho convivido muito pouco na Editora Abril. A gente conviveu muito mais na TV, né? Que eles foram épocas de transição, tanto o Celso quanto o PVC ali na época de Placar. Eu virei amigo dos dois mesmo na televisão. Com esse monte de curiosidades que você já levantou, que você já publicou, escreveu, falou, qual que foi assim a mais bizarra que você teve conhecimento? Assim, que você talvez não tenha imaginado ou que te surpreendeu pelo lado bom ou pelo lado ruim, enfim. Fazendo isso há 25 anos, fora o meu lado curioso antes dos livros, eu te diria que eleger uma é difícil. Eu posso te contar um monte. Então, mas eu acho que o mais legal para mim, Pedro, é que eu nunca perdi esse meu olhar meio infantil de vibrar com uma descoberta nova. Então, o meu trabalho hoje é me surpreender com coisas que estão ao nosso redor o tempo todo. Eu acho que é uma bela história e resume muito o que é o meu trabalho, né, o que tem sido o meu trabalho, quando eu estava fazendo o Guia dos Curiosas Invenções, em 1997, eu dediquei um capítulo bastante grande à história das marcas famosas. As empresas estavam começando a entrar na internet, então não tinha essa facilidade de entrar no site das empresas e pegar lá nossa história, não era assim. E eu queria contar por que o sabão em pó Omo tinha o nome Omo. E eu digo meu olhar infantil porque com certeza você e esse monte de gente que está nos vendo já foi ao supermercado e comprou ou passou por uma embalagem Omo. Será que não tem uma explicação para o nome, né? Não sei se você já se perguntou, alguém já te contou. Mas esse era o meu olhar. Eu falo assim, por que o Omo chama Omo? Aí eu entrei em contato
com a Unilever, do Rio de Janeiro, pedi para falar com a diretora de marketing, me apresentei como jornalista, falei dos meus livros, e aí perguntei por que Omo chama Omo. E ela falou assim, eu não tenho a menor ideia. Imagina, ela era diretora de marketing da empresa, ela vendia aquilo, ela falou, mas eu vou tentar descobrir. Ela escreveu, né, mandou um fax, né, outra palavra aqui que os mais novos não saberão o que é, depois procura na Wikipédia, no Google. Ela mandou um fax e depois de 3 semanas, olha só, né, ela me respondeu feliz da vida. Ela falou, descobrimos para você. Na verdade, ela descobriu para ela também. Mas ela falou, descobrimos para você. Omo são as iniciais de Old Mother Wool, a velha mãe coruja. E ela ficou muito feliz porque ela me mandou, e eu publiquei no livro, a primeira embalagem do Omo. Era o desenho da coruja, o primeiro O era um olho, o M era como se fosse o biquinho da coruja, o outro O, o outro olho, né? A velha mãe coruja é aquela que o filho é tudo maravilhoso, lindo e que vai cuidar das roupas para ela do melhor jeito. Então, essa é uma curiosidade que eu gosto muito, porque mostra o que é o trabalho do curioso, né? É de procurar ali contar o que as pessoas veem, mas, né, por vergonha, por preguiça, não perguntam. Eu poderia te contar milhares de casos assim, mas esse eu acho que resume bem o que é o Guia dos Curiosos. Você deve ter se deparado durante essa vida sua, principalmente depois do Guia dos Curiosos, com alguém que possa ter te dito o seguinte: você não acha que isso aí é cultura inútil? Olha, desde o lançamento do livro, nós assumimos que nós somos cultura inútil. O livro vinha. O livro, quem comprou a primeira edição vai se lembrar que o livro tinha uma cinta, né, que é uma tira é uma tira que vem aqui no livro, assim, e estava escrito que era um livro para estudantes aflitos, para jornalistas em fechamento, para publicitários em crise e para amantes de cultura inútil de um modo geral. Assim, o cultura inútil virou uma coisa até divertida, né, para chamar atenção, embora eu acho que não existe cultura inútil, existe cultura. Porque muitas das coisas engraçadas que estão aqui fazem você justamente procurar outras coisas divertidas, você aumentar o seu interesse por assuntos. A gente faz o Você é Curioso, eu e a Silvânia Alves, há praticamente 20 anos, né, 19 anos, e o que a gente diz é que assim, a gente está ali para atiçar a sua curiosidade. Então a gente vai te contar uma história, mas não vai com ela até o final. A gente quer que, se for do seu interesse, que você depois pesquise, procure, né? A gente quer justamente dessas faíscas da curiosidade. Vai atrás. Eu acho que o cinema tem feito muito disso, né? Você às vezes assiste um filme, pega, sei lá, um filme, Judy, por exemplo, que conta um pedacinho do final da carreira da Judy Garland. Ele está ali para te dar um recortezinho para que você depois pesquise o resto, se você gostou da história, para saber como é. E quantas histórias assim, né? Aquele Ferrari versus Ford, acabei de ver o filme, fui correndo pesquisar a história da corrida de Le Mans, que eu não conhecia tanto. É isso, né? A cultura é isso, é você despertar isso o tempo todo nas pessoas. Uma querida amiga aqui, a Sueli Del Rio, está dizendo que a mídia, de um modo geral, precisa de visões lúdicas como essas suas sobre o que acontece, sobre os fatos. E isso você disse que traz desde garoto? Ou conforme você foi se aperfeiçoando na profissão, ficando mais tarimbado, você sentiu mais necessidade de sair do caminho normal, daquela linha, vou por aqui, vou por ali? Como é que foi isso? Olha, desde criança eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar, adorava pesquisa. Pesquisa para mim é a coisa mais legal que existe no mundo, de você... Agora com a internet, então, nossa, pesquisa é uma delícia.
de porque é um trabalho investigativo, né? Eu gosto disso, de como é que eu vou conseguir aquela informação, com quem eu vou falar, onde foi publicado isso. Hoje está muito fácil, né? Você com o Google Tradutor, eu já fiz pesquisa em russo. Achei um site russo, falei, daqui mesmo que eu vou pegar, né? Então hoje tem essa facilidade. Então sempre gostei muito de pesquisa, né, de ler muito. O que eu acho que o que mudou é que no começo da minha carreira eu tinha uma certa timidez muito grande e o trabalhar para a revista fazia com que eu ficasse escrevendo e eu não precisasse me expor tanto. E aí teve uma revolução na minha vida. O rádio e a TV me fizeram estar falando, eu não acredito que eu estou falando tanto assim, né? Tudo que eu não falei até começar na TV e no rádio, eu falei depois. Aliás, eu conto para todo mundo a história de que eu sou o único jornalista que participou uma vez do Roda Viva como entrevistador e não fez pergunta nenhuma. Eu fiquei lá calado o tempo todo. Eu tenho Quem era o entrevistado? Era o Carlos Miguel Aidar. Eu tinha acabado de fazer a capa da Vejinha com o Carlos Miguel Aidar, sabia tudo da vida dele, tudo, 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 e fui convidado para ser um dos entrevistadores. Só que era um tempo que o Roda Viva, o moderador, ele não falava assim, agora vamos ouvir a pergunta do fulano. Agora, né? Não. O moderador chegava e falava assim, gente, ó, é esse papo mesmo, tem essa dinâmica. Aí eu sempre fui muito educado de esperar alguém terminar uma resposta para fazer outra pergunta. Eu não estava ali disputando. Aí eu pensava na pergunta, eu ia fazer, alguém cortava o entrevistado antes de ele terminar. Eu sei que eu não fiz pergunta nenhuma. Foi ridículo, assim. E hoje não, hoje eu, se precisar atropelar, atropelo, vamos lá, eu aprendi a fazer isso. E esse é um lado bom, porque como eu me soltei muito hoje também, ficou muito mais fácil para perguntar para as pessoas, para entrevistar, para fazer as perguntas mais absurdas que você possa imaginar. Hoje eu não tenho vergonha de fazer isso. Eu falo assim, não, se eu acho que é uma resposta que eu preciso para a minha matéria, eu vou fazer, eu vou falar, e aí vai sair uma história boa. E isso, acho isso muito legal. Tanto é que, para você é curioso, eu penso muito na primeira pergunta que eu vou fazer da entrevista. Eu estudo o entrevistado, né, até um pouco antes para saber se é pauta para o nosso programa ou não. E aí a primeira pergunta é que vai dar o tom, né? Eu acho que a primeira pergunta é o que funciona. Outro dia eu estava até ouvindo de novo uma entrevista que eu fiz com uma professora especializada em perfumes, e a gente estava fazendo no rádio, e a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu falei assim, professora Luciene, a senhora passou algum perfume para dar essa entrevista pelo rádio agora para a gente? Né? Aí ela já dá uma risada, ela já pega qual é o tom, aí a entrevista fica uma delícia. Você falou há pouco que você pesquisa na internet, pesquisa no Google, que você adora pesquisa, que você faz tradução pelo Google Tradutor, mas você, pela formação jornalística, você deve desconfiar da primeira informação que chega para você, né? Não, eu não sou aquele preguiçoso que faz o que acha na Wikipédia e parou. Inclusive, por ter estudado, eu estudei espanhol, estudei francês, estudei inglês, eu faço pesquisas em enciclopédias, em coisas muito fortes, em trabalhos muito mais fortes do que. A Wikipédia me ajuda muito mais naquelas referências que eles dão no final do que exatamente no texto que ela apresenta. Que tem muita coisa que as referências que eles trazem não reflete exatamente o que eles têm. Agora, eu acho que a Wikipédia está cada vez sendo mais bem feita, né? Tem uma equipe muito, muito boa fazendo e que ajuda bastante, mas não é a melhor referência que tem. E eu também não acredito muito naquelas matérias que todo mundo publica igual, né? Que parece um release que foi copiado por todo mundo. Eu procuro. Eu falo isso, né? Eu tenho uma filha jornalista, formada há 3 anos aí, ela até entrou agora há pouco aí, espero que ela continue nos ouvindo, mas é isso, né? Se você vai entrar na internet e fazer uma pesquisa, tenta ir muito site, muita informação. Hoje, né, antes de entrar aqui no ar com você, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a história daquele elefante chamado Jumbo,
que era o elefante que foi o elefante que inspirou o filme Dumbo e que inspirou também o nome do avião, né? O Boeing 747 chama Jumbo, justamente por causa desse elefante que foi o maior elefante já conhecido em todos os tempos. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa na internet sobre isso. E é impressionante como tem informação errada. E assim, fui indo, fui indo. É, e olha, leva tempo para fazer, às vezes, uma matéria de 4 parágrafos, como eu gosto muito da precisão das datas. Olha, eu não acabei ainda e já estou há 3 horas fazendo. Então, É o um trabalho trabalho de pesquisa. difícil. E o bacana é isso, né? Porque uma coisa vai chamando outra. Então, você fala assim: ah, então o nome do treinador, né, do keeper, né, o cuidador do Jumbo era Matthew Scott. Aí fui pesquisar pelo Matthew Scott. Ah, ele lançou um livro logo depois que o elefante morreu. Ah, será que eu acho esse livro? Aí eu vou olhar. Ah, aí você vai indo, fala, puxa, olha que referência bacana. Ah, ele também está no livro de um outro cara, e aí vou lá para o livro, que hoje esses livros são domínio público, é fácil de encontrar. Ah, olha, aí eu achei o horário em que o elefante foi atropelado. Falo, nossa, que maravilha, porque isso nas outras matérias não existiam, estava lá dentro de um livro. E isso é que eu acho que faz o trabalho ser diferente. Como é que a tua editora está se virando nessa crise? O que você está criando aí de possibilidades para sair disso? Clube do Rezando Livro? muito, Mais Pedro, livros? rezando muito. Ah, na verdade, não tinha muito o que fazer. A gente tem um catálogo muito bom. A gente tem um catálogo hoje de 600 livros. Então, nós resolvemos parar com a produção de livros novos, enquanto a gente não tivesse noção do que ia acontecer. Como era tudo muito incerto, nós paramos a produção de livros novos e começamos a postar no nosso catálogo, que é muito rico. Né? Obviamente, todo mundo está vendendo muito menos. O bom é que muita gente redescobriu o prazer da leitura nessa pandemia e a gente espera que as pessoas continuem com esse hábito maravilhoso, consumindo livros, não só os da Panda, livros em geral é muito importante, né? Um vai puxando o outro. Você, quando lê um livro bom, quer logo começar outro. Ouvir, né, os amigos, gente que você confia para te dar referência de livros bons, porque isso é importante, né, de não começar com um livro que te desanime, né, procurar coisas que tenham a ver com você. E na editora é isso. A gente agora vai voltar em julho, né, ao novo normal, como se diz, para a gente decidir que caminho levar, o que a gente vai fazer. Eu tinha acabado de escrever a edição comemorativa dos 25 anos do Guia dos Curiosos, que foi comemorado no dia 10 de maio, mas não tinha o menor clima para lançar nada. Então é um livro que possivelmente vai ficar para outubro, né, quando a gente achar que agora é legal para a gente fazer um lançamento, agora, né, tá menos arriscado, já tem um protocolo de lançamento, aí a gente faz. A pandemia foi boa porque eu também escrevi muito nesse período. Tem um livro e meio praticamente prontos aqui, romances infantos juvenis, que eu adoro fazer. Isso também, a pandemia foi boa. E é isso, né? Na editora a gente ficou atualizando muito as redes sociais, falando dos livros em catálogo. A gente está se preparando para editais aí. A gente também tentou dar o máximo de suporte para as escolas que adotaram os nossos livros nesse período. Então, tem muitas escolas que adotam os nossos livros e nós levamos os autores para conversar com as crianças, e na impossibilidade de fazer isso presencialmente, nós criamos toda a estrutura para que as crianças tivessem esse acesso, né, em Zoom, como a gente está fazendo aqui, virtual. Então, esse foi o nosso trabalho nesse tempo. Como editor, como jornalista, deixa uma dica boa, até porque a gente está. Vamos ter que terminar a nossa live, porque o Instagram corta perto de 1 hora. Deixa uma dica de um bom livro para as pessoas que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar depois no YouTube para lerem. Qual que você recomenda?
Da Panda ou não da Panda? Então, é que a gente vai recomendar para quem, né? Esse é o grande segredo do livro. Para qualquer pessoa tem um livro bom que a pessoa vai amar, né? Dependendo do momento que ela está passando, se ela está apaixonada, se ela acabou um amor, se ela quer presentear a mãe que adora uma história policial, para o pai que gosta de um livro de futebol. É, assim, tem milhares de possibilidades. Eu vou sugerir um livro meu, vou pedir desculpa pelo cabotismo, mas é porque é muito importante para o momento que a gente está passando. A gente está vivendo hoje, além de toda a angústia do coronavírus, né, da tristeza de ficar em casa, um momento muito cruel que só vai piorar, que é do crescimento da fake news. Né? Essa história de fake news é um negócio assustador o que está vindo. Vai piorar, né? Cada vez mais quem passa notícias falsas está se aprimorando. E eu publiquei há 2 anos um livro que eu achei que foi muito importante no momento certo, que é o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que é voltado para crianças, voltado para público escolar. E esse livro me fez voltar a dar muitas palestras em escolas, né, de apresentar para as crianças, de falar os cuidados que elas precisam ter logo cedo para não ficarem espalhando notícia mentirosa, como as crianças podem ajudar isso na família, com o pai, com a avó, com a tia, né? Então, se é para um só, vou falar do meu, Pedro, porque eu acho que é Não, um livro num momento que é muito importante. não tenha dúvida. E se a gente conseguir plantar na cabeça das pessoas, principalmente dos jovens, que fake news é um problema sério, que as pessoas tenham essa compreensão, que saibam digerir bem as informações, a gente consegue alguma coisa melhor daqui para frente. E olha, eu tenho feito isso, eu recomendo também, porque às vezes tem gente que passa naquela lista de transmissão, e até jornalistas já fizeram isso, notícias falsas, né? Eu faço questão de ir na internet, mostrar que é falsa e fazer com que a pessoa saiba. Eu respondo falando, olha, a notícia que você está passando é falsa. Seria bom você avisar para todas as pessoas que você mandou. É perfeito isso. O Marcelo, chato, né? não, não chato nada, a gente tem mais é que fazer isso mesmo. Erros de português, fake news, a gente tem que atuar em cima do que acontece. É isso Quero te aí. agradecer imensamente a tua disponibilidade, você vir conversar com a gente aqui num domingo. Adorei te rever. Espero que a gente possa voltar a conversar lá mais para frente. Eu tinha feito aqui 3 páginas de uma folha A4 de coisas para conversar com você, mas em 1 hora não dá. Eu falo Adorei te muito, né? rever. Eu Não, que falo é isso. muito. É Era ótimo que melhor no faz. tempo do Roda Viva que eu não falava nada. Não, mas aí não ia ter graça. Eu não ia ter conteúdo para levar a live sozinho para frente. Tá Olha, muito joia. obrigado. Sucesso, Prazer. sucesso no retorno. Que a editora desse bichinho aí atrás, o Panda, siga em frente. Vamos É nessa. isso Você aí. apontou para Tá o lugar joia. certinho. Tá bom? Obrigado. Um grande Obrigado, viu, abraço. Pedro? Obrigadão Obrigado pelo pela convite. participação, hein? Bom domingo para todos aí. Para todos nós. Tchau, Tchau. tchau.